Olá! Olha só o que eu tenho aqui em mãos. É literalmente uma cápsula do tempo. Sabe aquela sensação de abrir uma coisa novinha com aquele cheiro de fábrica? É isso. Só que este objeto aqui transporta a gente para um momento decisivo na história dos games. À primeira vista, parece só um console normal, né? Novinho, lacrado na caixa. Mas a história por trás dele, é isso que faz ele ser tão especial. E é aqui que o negócio fica interessante. Porque isso aqui não é um lançamento de agora. Isso é um pedaço da história, a prova física, sabe? De uma das viradas de jogo mais malucas que a indústria dos games já viu. Então, bora entender isso direito. Por que a chegada desse console foi um choque tão grande? Por que foi tão revolucionário? Pra gente sacar o tamanho disso, a gente precisa voltar um pouquinho e ver a enrascada em que a Nintendo estava metida na época. Pensa só, começo dos anos 2000. A Nintendo, que já tinha sido a dona absoluta do pedaço, estava numa sinuca de bico. A concorrência estava vindo com tudo. E as estratégias que ela usava, bom, simplesmente não estavam mais funcionando. Depois daquele domínio total com o Super Nintendo, a coisa começou a desandar. O Nintendo 64 é um ícone, claro, mas perdeu muito espaço para o PlayStation e a novidade dos CDs. E aí veio o GameCube, que foi, assim, engolido, literalmente. O PlayStation 2 foi um tsunami e ainda por cima chegou um concorrente novo e super forte, o Xbox. A imagem da Nintendo estava meio queimada. A percepção geral era de que ela era uma empresa refém das próprias franquias, tipo Mario e Zelda, e que não aguentava mais o tranco contra a potência e a pegada mais adulta dos concorrentes. Só que, quietinha lá nos bastidores, a Nintendo dava cozinhando uma resposta. E, cara, não era nada do que o mercado esperava. Eles deram início a um projeto secreto com uma meta muito audaciosa. Eles não queriam mais competir. Eles queriam mudar as regras do jogo. E aqui está o pulo do gato. A estratégia deles era totalmente na contramão de tudo que a indústria fazia. Pensa bem, enquanto a Sony e a Microsoft estavam numa guerra de quem tinha o gráfico mais bonito, mais poder, a Nintendo resolveu focar na experiência. Eles pegaram o controle e transformaram numa raqueta de tênis, num taco de golfe, numa espada. O seu corpo virava parte do jogo de um jeito que, nossa, ninguém nunca tinha visto antes. E com isso, eles abriram a porta para um público que todo mundo ignorava, a família inteira. E o nome do projeto já entregava tudo. O codinome era Revolution. Revolução. Não era evolução, era revolução. A ideia não era fazer um console melhor, mas sim um console diferente. Um que mudasse para sempre o que a gente entendia por jogar videogame. Tá, mas quando a Nintendo começou a soltar as primeiras ideias, a reação foi nem um pouco animada. Foi tipo, desconfiança total, pura descrença. A indústria, a imprensa especializada, até os fãs mais apaixonados, todo mundo achou que a empresa tinha, sei lá, perdido o juízo. Esse depoimento aqui do Pablo Miua, que era editor da revista Nintendo World na época, resume bem o clima. Depois do tombo comercial que foi o GameCube, a simples ideia de que a Nintendo conseguiria se levantar parecia, assim, quase impossível. E o mais doido é que a decepção vinha justo dos fãs mais leais. A galera esperava um console parrudo, sabe? Pra bater de frente com o PlayStation pro público que joga pra valer. Mas, em vez disso, a sensação era que a Nintendo tava abandonando essa galera, trocando seus jogadores mais fiéis por uma aposta que parecia muito, muito arriscada. E aí, o console foi lançado. E todo aquele ceticismo, toda dúvida, todas as previsões pessimistas evaporaram, da noite para o dia. O que aconteceu foi um fenômeno. Isso aqui mostra perfeitamente o tamanho da coisa. O console que todo mundo apostou que ia ser um fiasco, não só sobreviveu, como dominou o mercado. E mais, ele não só vendeu muito bem, ele criou uma categoria inteira de novos jogadores. E uma peça-chave da estratégia foi o preço. Olha só os preços aqui no Brasil na época. O Wii chegou bem mais em conta que os outros. Enquanto o PlayStation 3 era praticamente um artigo de luxo, custando quase R$ 8.000, o Wii era muito mais acessível. E isso, claro, foi essencial para ele entrar na casa de um monte de gente. De uma hora para outra, videogame deixou de ser coisa de quarto escuro, virou atração da sala. A gente via avós jogando boliche com os netos, famílias inteiras fazendo festa em volta do Wii Sports. Ele foi muito além da indústria, ele virou parte da cultura popular. E é por isso que a gente volta para cá, para o presente, para esta caixa. Porque abrir esse console hoje é como desmontar e analisar a estratégia genial da Nintendo, peça por peça. Cada coisinha aqui dentro conta um pedaço dessa história. O console em si, com esse acabamento brilhante,
super elegante e compacto. O Wii Remote, que era o coração de toda a revolução. Até os acessórios, como a Zapper, que mostravam o tanto de coisa nova que dava para fazer. É uma experiência que dá para sentir, sabe? Que conecta a gente direto com aquele momento de pura inovação. No fim das contas, o que este objeto representa é a coragem de pensar diferente. É a prova de que num mercado que só falava em ficha técnica e poder de fogo, uma ideia focada em pura diversão e em ser fácil de usar pôde não apenas competir, mas vencer. E essa é a pergunta que fica, a herança que o Wii deixa pra gente. Hoje, nesse mundo de jogos super realistas, com orçamentos de cinema, será que ainda existe espaço para uma outra revolução? Uma que aposte de novo na simplicidade e na diversão acima de tudo? Fica aí a reflexão.